Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. A vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Cremos e confessamos a existência de seres angelicais de natureza espiritual criados por Deus para servi-lo e para servir aos santos, isto é, aqueles que hão de herdar a salvação. Cremos também que uma parcela desses seres angelicais, capitaneados por Satanás, não guardou seu estado original e pecou contra Deus, sendo por esta causa confirmados na maldade. Estão debaixo de maldição, aguardando o grande dia do julgamento final, quando serão condenados eternamente. A outra parcela desses seres espirituais que permaneceu fiel a Deus e foi confirmada na bondade, são os santos anjos do Senhor que o servem com fidelidade. Esses seres angelicais, por mais gloriosos que sejam, não devem ser invocados nem muito menos adorados, porque toda manifestação de adoração deve ser dirigida unicamente ao Deus triuno. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo de número 5, e este é o programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel, e também uma produção da nossa Secretaria de Missões. Queremos desde já saudar todos os nossos ouvintes e os ouvintes em geral da 96.1, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui tão somente para lhe comunicar o Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Que o Espírito Santo esteja usando esta programação para levar a sua vida, para levar ao seu lar, para levar ao seu ambiente de trabalho a palavra que vem do céu. Amém? Já se encontra aqui nos estúdios o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação e também o pastor titular do nosso ministério. Este que vos fala, o pastor Samuel Santos, e também já se encontra aqui o pastor Walter, que vai invocar a bênção do Senhor inicialmente, e representando a Secretaria de Missões, o nosso irmão diácono Nivaldo. Que Deus esteja usando cada um de nós para a glória do seu nome, para edificar a sua vida. Amém? Você que é evangélico, você que faz parte de uma outra tradição religiosa, é muito bem-vindo. Até aproximadamente 13 horas da tarde estaremos aqui, e inclusive para os nossos ouvintes de cadeira cativa, não é? Queremos anunciar que hoje é o grande dia, viu? Se prepare aí, acalme o seu coração, não fique ansioso. Daqui a pouquinho estaremos sorteando o brinde do mês, do quadro A Bíblia Pergunta, e você responde quem será o ganhador ou quem será a ganhadora. Daqui a pouco saberemos, com a graça e a permissão do Senhor. Nós vamos começar, como sempre, adorando, invocando o nome do Senhor através de oração e também através de um hino de adoração. Queremos convidar aqui o pastor Walter para fazer esta oração inicial. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Boa tarde a todos que nos ouvem, a graça e a paz. Vamos invocar ao Senhor nosso Deus nessa tarde. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos diante do Senhor por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado. Bendizemos a Ti que és digno de toda adoração, de todo louvor. Ó Pai, nós rogamos que este programa seja instrumento nas Tuas mãos para abençoar vidas, para resgatar vidas e levá-las
para mais junto de Ti, Senhor. Que este programa seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para converter corações ao Senhor. Que vidas sejam edificadas, consoladas e exortadas por meio da Tua palavra. E cada ensino aqui explanado, Senhor meu Pai, seja como flecha, Senhor, que invade os corações, de maneira que tais pessoas, meu Pai, possam contemplar a Tua beleza e a Tua glória. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada ouvinte, Senhor, deste programa. Pedimos que o Senhor, ó Pai, estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida daqueles que Te ouvem nesta tarde. Seja misericordioso com cada um. Tu conheces cada um e sabes das necessidades daqueles que Te buscam. Tu sabes, Senhor, das situações que cercam a vida daqueles que, ó Pai, Te buscam. Ó Deus querido, que o Senhor possa ouvir as orações feitas pelos Teus filhos, que o Senhor possa responder, ó Pai, às suas demandas, segundo o Teu querer, ó Pai. E nesta tarde sejamos todos abençoados por Ti. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor,
Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Filho, eu já te vi. Acabamos de ouvir na voz de Anderson Freire, além da canção Primeira Essência. Queremos aqui mandar um alô especial para alguns irmãos que estão na escuta e que inclusive estão retransmitindo a nossa programação. Queremos aqui saudar ao evangelista Batista da Igreja Batista lá do Sonho Meu no Valentina e também no José Américo, o nosso irmão presbítero Severino, que serve na congregação do Valentina, e toda a sua equipe aí, que estão retransmitindo o nosso programa no conjunto José Américo. Que Deus esteja abençoando todos vocês, amém? Também queremos mandar aqui um alô especial para a nossa irmã Darlene, que está na escuta, né? E desde já desejamos, né, que Deus esteja trazendo ao seu coração e ao coração de seus familiares todo consolo, toda a paz que vem do céu. Também enviamos uma saudação para o irmão presbítero Carlinhos, né? Como é mais conhecido, Carlos Alberto, e o irmão Ronaldo lá em Mangabeira, ele que serve também na congregação do José Américo. Que Deus abençoe a todos vocês. Este é o programa Evangélico a Voz Congregacional e ele está apenas começando. Hoje estaremos ministrando mais um estudo bíblico, desta vez dando uma visão panorâmica sobre o primeiro livro do profeta Samuel. E para isto estamos aqui contando com o pastor Eudes Lopes, né, que já se encontra presente, e queremos desde já dar uma boa tarde. Pastor, o que é que temos hoje para os nossos ouvintes da parte da Palavra de Deus? Pai do Senhor, pastor Samuel, pastor Walter, diácono Nivaldo, Fernando, que está aqui nos controles da CPAD-FM, e os nossos queridos ouvintes. Deus seja gracioso para com vocês nesta tarde e ministre ao seu coração através da exposição deste assunto tão importante que nós estamos aqui nos sábados compartilhando com os queridos, que é uma visão panorâmica dos livros da Bíblia Sagrada. A ênfase nesse quadro é levar você a se apaixonar pela Bíblia, a Palavra de Deus, e lê-la. Aí você vai ouvir a voz de Deus, vai ser transformado, vai ser uma bênção na vida da igreja. Amém. Pastor, qual é a mensagem central deste livro? Quais as lições que podemos tirar para a nossa vida cristã? Pastor Samuel e nossos queridos ouvintes, esse é um dos livros. Aliás, toda a Palavra de Deus é preciosa, mas tem livros que chamam a gente uma atenção especial, né? E 1 Samuel e 2 Samuel são dois deles, né? Tratando de 1 Samuel, a gente precisa entender que o povo de Deus está saindo do período problemático relatado pelo livro de Juízes, né? Aquela história de altos e baixos na vida do povo de Israel. Com Samuel começa uma nova história na vida de Israel. Ele é considerado o último juiz e o primeiro profeta, no sentido que a palavra de Deus nos revela. Por exemplo, Abraão era profeta, Moisés era profeta, mas não o ministério profeta no meio do povo de Israel como uma instituição sacramentada. Então, muito bem, tratando de 1 Samuel, o título é uma homenagem a Samuel, o último juiz. Ele era sacerdote e era também profeta do Senhor, né? A data e a autoria deste livro, a data aproximadamente envolve 170 anos, né? 170 anos, ou melhor, 130 anos, né? E Samuel foi o autor do capítulo 1 ao capítulo número 24, porque o 25 fala da sua morte. Ele não teria mais condição de escrever depois do morto, né? Ia psicografar um livro, é doutrina que não é nossa, não. Muito bem. E do 25 a 31 a autoria é desconhecida. Muito bem. O tema, aí precisa que o ouvinte preste bem atenção a este tema na sociedade israelita. É o estabelecimento do reino teocrático.
porque o reino teocrático estava prometido já por Deus através de Moisés em Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 até o verso 20. É importante observar o seguinte, é que o reino teocrático seria da casa da tribo de Judá, e Saul era Benjamim. Então, nós vamos agora comentar um pouquinho sobre isso, né? À medida que nós somos mostrando aos nossos queridos ouvintes algumas coisas sobre esse precioso livro. O propósito do livro é apresentar a história do desenvolvimento de Israel, desde o estado de anarquia até um estado de monarquia teocrática. Esse livro tem as seguintes características especiais. Ele expõe o altíssimo padrão de Deus para a monarquia de Israel. E que a ênfase era na santidade, né? Eram os reis de Israel, seriam escolhidos por Deus, eles deveriam obedecer à palavra de Deus para serem bem-sucedidos. Muito bem. A segunda característica expõe os primórdios do grandioso ministério profético de Samuel, do ministério profético, sendo Samuel o que encabeça, inclusive, ele tem uma escola de profetas, que é uma novidade no meio do povo de Deus, né? Muito bem. Ele ressalta o poder da oração, da palavra de Deus, da profecia pelo Espírito Santo. Contém fartas informações biográficas dos 3 líderes de Israel, Samuel, que é o capítulo 1 ao capítulo 7, Saul, 8 a 31, e Davi, 16 a 31, que está dentro da história também de Saul. Muito bem. Contém neste livro muitas histórias célebres, né? Faladas, comentadas no meio do povo de Deus. Por exemplo, aquela convocação de Samuel por Deus, Deus falando a Samuel quando ele era criança, né? A história de Davi e Golias, que todo mundo sabe, a criançada evangélica, e até sem ser evangélica conhece essa história. A história de Davi e Jonathan, aquela amizade muito grande. O ciúme de Saul, né, de Davi, que tinha ciúme de Davi porque Deus estava com Davi e não estava mais com ele. E aquela história degradante que foi a história de Saul consultando uma vidente, uma pitoneira. Muito bem. As palavras citadas mais com frequência neste livro é Icabô, inclusive eu vou falar pela manhã na escola dominical sobre esta palavra. Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Outra palavra que é conhecidíssima no meio da igreja é Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E uma palavra que começa, uma expressão que começa no livro de Samuel, identificando Deus como o Senhor dos Exércitos. Então essas são as características principais deste livro. Tentando esboçar o livro, eu queria dizer aos queridos ouvintes que este livro você pode dividir em 3 partes. A primeira parte trata da ascensão e governo de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 8. É Samuel preparado para o serviço, é Israel unificado por Samuel, e Samuel é rejeitado como líder de Israel. Eu vou dizer razões daqui a pouco. A segunda parte é a ascensão e governo de Saul, que vai do capítulo 9 até o capítulo 15. Saul escolhido como rei pelo povo. Interessante observar que o que impressionou o povo de Israel foi a sua estatura, né? E não a sua espiritualidade. Mas, e do ponto de vista humano, olhando para o povo de Israel, aquela escolha foi motivada pela aparência daquele homem. Outra coisa, diz aqui, depois, tratando desse governo de Saul, Saul confirmado rei por uma vitória que ele conquistou contra os amonitas, né? Isso é muito importante, porque a partir dali o povo já começou a olhar para Saul com os outros olhos, que era um grande guerreiro, era um homem que foi ungido por Deus, etc, etc. E depois vai encontrar uma história que eu acho assim triste, né? Porque o povo de Israel rejeita a Samuel. Ele rejeitado, Saul é rejeitado pelo Senhor por causa de algumas falhas que ele cometeu, que eu vou comentar daqui a pouco. E a última parte do livro trata-se da ascensão e função antecipada de Davi. Davi fora ungido rei de Israel, mas no entanto ele não se apossou do reino de imediato. Ele teve que esperar um determinado tempo até que Saul fosse removido para ele ser levantado por Deus como rei de Israel. Aí vai uma lição para aquelas pessoas muito apressadas, que querem tudo para ontem, é que tudo tem um tempo determinado por Deus, segundo a santa palavra do Senhor.
Aí nessa ascensão de Davi, teve o treinamento dele da parte de Deus, como pastor de ovelhas, foi ungido rei, venceu a Golias, etc. Ele trabalhou um tempo como cortesão de Saul, quer dizer, estava ali na corte, né? Fora altamente prestigiado por Deus, e teve uma ascendência de Davi. No entanto, ele soube se colocar na posição dele, né? Servindo a Saul como cortesão. E depois as suas provações como fugitivo, porque a convivência entre ele e Saul tornou-se insuportável. Ele teve que fugir para escapar com vida, porque Saul queria destruir a vida dele por inveja. Esta está diante dos queridos de uma forma panorâmica, o livro de 1 Samuel, que você comece a ler este livro, a extrair Amém. As lições para a sua vida, porque ele com certeza tem essas lições. Este é o resumo dos resumos que a gente poderia fazer do livro de Samuel, né, pastor? É verdade, Há muitos personagens, há muitos eventos, né, que poderíamos explorar. Mas aqui a gente queria destacar alguns, né, dentro do tempo que temos. Por exemplo, o reinado de Saul. Ele teve o privilégio, né, de ser escolhido o primeiro rei de Israel. E eu queria que o senhor explicasse um pouco para os ouvintes o que levou Saul a fracassar em seu ministério. Antes de falar um pouquinho sobre isso, Samuel, eu queria falar do Samuel da Bíblia. O profeta. O profeta. O texto sagrado diz que o povo de Israel levantou 3 questões para que fosse escolhido um rei. A primeira é que Samuel estava velho. Quer dizer, aos olhos do povo, não atendia mais necessidades espirituais, né, e de governo daquela nação, daquele povo. Então, a primeira coisa, disseram, olha, tu já estás velho. A segunda razão foi, teus filhos, aí que é o problema grave, né, não andam nos caminhos do Senhor, né, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram um desastre na vida de Israel. Sacerdotes, pastores, obreiros, mas altamente corrompidos. Homens que estavam assim tratando o sagrado como se fosse algo banal, e além disso relacionando sexualmente com as mulheres, que algumas serviam ao santuário, cometendo o chamado sacrilégio, né? E além disso tem mais um problema que Deus debita a Eli, pai desses 2 jovens, 2 sacerdotes da casa do Senhor, é que Eli sabia dos pecados dos seus filhos e não os repreendeu com firmeza. A repreensão que ele deu foi muito suave. Eu queria até advertir os nossos queridos papais que estão aí à escuta, as nossas mamães, que tenham cuidado na questão do seu lar, Errou, diga ao filho que errou, e sempre usando a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então esse aí é o contexto, pastor Samuel, que levou o povo de Israel a exigir um rei. Então, Deus, na sua permissão, no seu decreto permissivo, ele entrega Saul ao povo. E Saul foi escolhido pelo povo, mas também foi escolhido por Deus. Mas não era o rei teocrático, porque lá na profecia, que Jacó, quando abençoava os seus filhos, lá em Gênesis 49:10, ele disse que o cetro não se apartará de Judá. Então Saul entrou na história de Israel como rei, mas não era o rei segundo o coração de Deus. Foi um rei que o povo exigiu. Acontece isso às vezes na vida da gente. Quer dizer, a gente exige muito de Deus, então Deus, se você quer, então... É verdade. Está na sua mão. Só que o trabalho é grande, a dificuldade. O líder escolhido por Deus e o líder escolhido pelo povo. Exatamente. Então começa o problema na vida de Saul, aí, porque ele não foi escolhido por Deus. Estava no ministério que não era dele, segundo o coração de Deus, entende? Aí, em 2 ocasiões, ele falhou clamorosamente. E aquela falha dele, especialmente, quando ele deixou de cumprir o decreto de Deus sobre os amalequitas, porque lá quando Israel passou o Mar Vermelho e ia para o Sinai, para aquele ano teológico, como nós dizemos assim, teologia bíblica, os amalequitas se puseram contra o povo de Israel. E o que aconteceu? Israel venceu aquela batalha, mas Deus deu um decreto que iria riscar Amaleque do mapa. E coube a Saul, olha, 400 e poucos anos depois,
cumprir o decreto de Deus. Então ele teve o privilégio de cumprir o decreto de Deus, no entanto ele, ouvindo a voz do povo, falta de autoridade, de firmeza, ele cumpre o decreto pela metade, destrói os amalequitas, no entanto conserva os bens dos amalequitas, que está tudo sob a máquina, está tudo amaldiçoado por Deus. E o resultado é que ele perdeu o reino e levou Deus agora a mandar Samuel a ungir Davi, rei em seu lugar. Este, no caso, era o rei teocrático mesmo, né? O rei segundo o coração de Davi Deus. era o rei teocrático, era o paradigma, o modelo, né? Era o homem que Deus, que estava no coração de Deus, né? Conforme a profecia lá de Gênesis 49:10. O cetro não se apartará de Judá. Cetro que é símbolo real, né? De autoridade real. Então o que aconteceu na vida do povo de Israel? O povo exigiu e Deus entregou Saul. E houve problema. Durante 40 anos o reinado de Saul começou bem, o resto foi uma luta, uma dificuldade, perseguia Davi e oprimia, o Espírito de Deus se retira dele, aí vem sobre ele um espírito maligno e ele sofria, um problema maior do mundo, né? Mas aí é a história que a palavra de Deus nos revela. É verdade, pastor. Quando Deus escolhe, dá tudo certo. Quando o povo escolhe, dá tudo errado. Isso acontece até, digamos, no pastorado, numa igreja, né? Exatamente. Quando Deus escolhe, as coisas funcionam, com lutas e dificuldades. Quando Deus não escolhe, a pessoa entra por si mesmo, por conveniência, por política eclesiástica, é um desastre na vida da igreja. Olhando para a situação da igreja atual, né? Poderíamos dizer que qualquer semelhança não seria mera coincidência. É verdade. Mas, pastor, a Bíblia é interessante. Ela mostra as virtudes do povo de Deus, mas também mostra as falhas, né? É verdade. E esse livro de Samuel, ele é um livro que enfatiza muito bem isto. Tanto na vida do próprio Samuel, como na vida de Eli. 2 grandes homens de Deus, mas que falharam com a sua própria família, né? É verdade, é verdade. E outra coisa, é porque tem um versículo na Bíblia que o pessoal interpreta de forma errada, na minha avaliação. Crê no Senhor Jesus, que serás salvo tu e a tua casa. Tem que olhar com muito cuidado esse versículo, que crê em Senhor Jesus, que serás salvo tu é doutrina, tua casa é uma bênção na vida do carcereiro de Filipos. Aqui estão os 2 casos, 2 servos de Deus que tinham a família desajustada. Porque a Bíblia diz que os filhos de Samuel aceitavam subornos. Que o texto é peitas, né, como diz a Bíblia, né? Quer dizer, juízes de Israel que dava a sentença em favor de quem pagava mais. Olha que absurdo. Quer dizer, o que acontece hoje, né, em nosso país e em muitos países do mundo, já tem uma história lá no Antigo Testamento, não sei quantos mil anos atrás, que já mostra o problema do homem, com a sua natureza pecaminosa, inclinada a fazer aquilo que não presta aos olhos de Deus. Mesmo sendo pessoas do templo, mas estão sujeitos à Agora, falha, né? Eu tenho assim um pensamento seguinte, né, que o caso de Samuel, não estou dogmatizando. A gente poderia extrair para nós, obreiros da casa do Senhor, né? Essa preocupação excessiva com o reino de Deus, né? Excessiva. E não olhar para dentro da sua casa, que também é o reino de Deus. É uma extensão. É uma extensão. Quer dizer, ele cuidou muito do ministério, porque ele era um ministro itinerante. Ele tinha os circuitos que ele fazia. E naquela época não tinha carro, não tinha avião, era a pé ou em cima de uma montaria, né? Então ele fazia esse ministério e a sua casa não era muito assistida por ele. Então isso pode ter contribuído do ponto de vista humano, né, a que seus filhos não andassem nos caminhos do Senhor, e isso foi observado pelo povo de Israel. Amém. Aí fica para os ouvintes, para né? nós, né, que a gente deve ter muito cuidado do reino de Deus, com todas as coisas. Aí eu não abro mão disso aí. No entanto, verdade. não esquecer que a família é uma instituição divina também. Amém. Agora, pastor, e a cristologia deste livro? A gente vê muitos tipos de Cristo, né? Na vida de Davi, na vida do próprio Samuel, que tinha um ministério tríplice, né? Ele era profeta, sacerdote e juiz. Juiz que era governava, era um rei, né? Muito bem, Samuel. Há um enfoque nesta área em relação à cristologia, né? Que ele poderia, mas uns acham que ele caberia mais uma comparação com o João Batista, que foi o precursor do Cristo, né? Porque na realidade o grande tipo dentro deste livro é Davi.
Davi é o tipo de Cristo, quer dizer, foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, começou a governar sobre a orientação divina e as bênçãos aconteceram no reino de Israel, que teve a sua história que eu vou comentar no próximo sábado, se Deus permitir. Amém. Então, no próximo sábado, se Deus quiser, tem mais, não é, da parte de Deus com base nestes livros do profeta Samuel, que na verdade a gente comentou nos estudos anteriores, pastor, foi também o autor, né, o profeta Samuel, dos livros de Juízes e provavelmente de Ruth, pelo menos se cogita isto, né? É verdade, é verdade. Ele é que tinha mais qualificação espiritual e também, assim, em termos de cultural para produzir esses dois grandes livros, né? Inclusive a parte do livro, que de 1 até o capítulo número 24, que acreditam a ele como autor desse livro. Amém. Daqui a pouco tem mais. Não saia daí de perto do seu rádio, né? Continue em sintonia, porque Deus há de continuar falando ao seu coração. Queremos apenas aqui listar, não é, aos irmãos que vão participar do sorteio daqui a pouquinho, né? Os irmãos que participaram do quadro A Bíblia Pergunta e Você Responde durante este mês de junho. A pergunta foi a seguinte: quais os nomes dos personagens bíblicos que sustentaram as mãos de Moisés na batalha contra os amalequitas? Quem respondeu? Arão e acertou. E aqui nós temos, não é, uma lista com 18 pessoas, né? Muitas pessoas queriam participar, mas o tempo não permitiu. Então nós vamos dar o nome dessas 18 que vão concorrer. Temos aqui a irmã Lucinete, né? André do Getsemane, Fátima lá do Jardim Itabaiana, a missionária Juliana do Valentina, Mateus do Bairro das Indústrias, a irmã Graça Alcântara do Geisel, a irmã Angélica, a irmã Claunice do Geisel, Maria de Lourdes, Almi, a irmã Alba de Mandacaru, a irmã Vitória daqui de Jaguaribe, a irmã Verônica do Geisel, o irmão José Antônio lá de Bahia, o irmão Bruno, que é da nossa igreja, a irmã Verônica de Colinas do Sul, a irmã Zé de Mangabeira e a irmã Vilma daqui de Bahia. Então daqui a pouquinho, viu? Irmão Levi também, pastor está dizendo que tem o irmão Levi, então são 19 participantes. Então daqui a pouquinho, se segure aí, aguarde, né? Não fique ansioso, daqui a pouquinho estaremos fazendo o sorteio. Mas vamos ouvir mais um hino para o nosso elevador espiritual, na voz do conjunto Voz da Verdade, o hino que tem por título O Escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem corda
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 40 minutos. Estamos de volta e para um momento muito especial do programa, o que os irmãos estavam aguardando, né? Durante todo o mês, é a hora do sorteio do quadro A Bíblia Pergunta e Você Responde. Conforme anunciamos, temos 19 irmãos aqui concorrendo, né, ao brinde, que é uma Bíblia de Estudo, Mulheres Diante do Trono. E vamos ver, pastor Eudes, quem será o felizardo ou a felizarda. Vamos sortear aqui, né, ao vivo, está aqui na mesa, né, os nomes dos irmãos. E queremos convidar o pastor Walter para escolher um destes, né? E assim vamos ver quem vai levar o brinde, viu? Vou abrir aqui. A vencedora, a sorteada foi a irmã Vitória de Jaguaribe. Vitória de Jaguaribe, viu? Deixa eu ver aqui se ela deixou o telefone dela. Não, ela não deixou o telefone dela, mas a irmã Vitória... Eu acho que, se eu não me engano, foi uma jovem, né? Se eu não me engano, foi uma jovem. Irmã Vitória de Jaguaribe. Se você estiver na escuta, viu? Ligue para nós, para nos dar o seu número. Ou então vem aqui na rádio, né? Que é no seu próprio bairro. E venha pegar pessoalmente o seu brinde. Não é isso, Fernando? Tem até quanto dias, Fernando, para pegar esse brinde? Tem uma semana, viu, Vitória? Então, fique atento aí. Ou então ligue para nós para maiores informações. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes, cada um daqueles que participaram deste quadro. Para o mês tem mais. Quem não ganhou, não fique triste, viu? No próximo mês você vai concorrer novamente. É um CD, se não me engano, o brinde, né, pastor Eudes? Estaremos elaborando uma próxima pergunta, né, a partir da próxima semana. E você vai ter mais uma chance de ser premiado por esta programação. Que Deus abençoe a todos. Pastor Walter, boa tarde, fique à vontade. Temos aí alguns anúncios, né? Isso, Samuel, pastor Samuel. Queremos fazer o anúncio de algumas atividades que teremos hoje na nossa igreja. É uma atividade especial promovida pelo The Love. E temos um culto hoje cujo tema é o poder da igreja que ora, e o lema: muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então começará às 19h30. Também tem um evento promovido pelo DEMEC chamado Resgate, o Pit Stop, que será realizado na Igreja Evangélica Congregacional do bairro das Indústrias. Então temos essas duas programações aqui anunciando. A do DEMEC, que será no bairro das Indústrias. Você que é aí da região, próximo a esse bairro, visite lá a Igreja Evangélica Congregacional do bairro das Indústrias. E você que também mora no Gás e adjacências, visite a nossa igreja hoje às 19h30, cujo culto, como eu anunciei, é o poder, com o tema O Poder da Igreja que Ora. Amém. Deus abençoe. Diácono Nivaldo, né, vai aqui anunciar os aniversariantes do mês. Boa tarde, irmão Nivaldo. Boa tarde, pastor Samuel. Boa tarde, pastor Eudes Lopes. Boa tarde, pastor Valdo. Aqui estamos para mencionar os nomes dos aniversariantes, irmãos aniversariantes da nossa igreja e demais pessoas amigas que estão aí na escuta da CPAD-FM 96.1. São os seguintes: Henrique Vieira, do Valentina, dia 21, aniversariou. Camila Cíntia, do Valentina também. Do dia 23, o presbítero Valdenor Torres, do Geisel.
23, Eliane Penha, do Valentina. 24, Josefa de Aquino, do Geisel. 27, Christopher Silva, do Geisel. Micaele Mota, do Valentina. E finalmente, estamos mandando um alô aí para a nossa querida amiga, irmã da minha nora, doutora Verônica, que está também aniversariando nesta data, está completando mais uma existência em sua vida. E também ela é irmã da minha nora, Sheila. Mandamos também ainda um alô para Joadeci, secretária da primeira igreja evangélica congregacional ali de Cruz das Armas. Ela é sobrinha da minha esposa, Lindalva. E queremos deixar com os queridos irmãos e amigos este versículo que se encontra no livro de Números 6, capítulo 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus possa abençoá-los, a cada um dos irmãos e amigos, ricamente, com todas as bênçãos que Ele tem preparado para o seu povo nas regiões celestiais. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E queremos comunicar que já temos a pergunta para o próximo mês, né, do quadro A Bíblia Pergunta e Você Responde. A pergunta é a seguinte: qual o menor livro do Antigo Testamento? Repetindo, qual o menor livro do Antigo Testamento? Se você sabe, então no próximo programa, né, você liga para nós. O telefone é o 3222-4700. Repetindo, 3222-4700. Ligue para cá, não é? E dê a resposta e concorra a um lindo CD. Amém. Que Deus esteja abençoando, não é? Cada um dos nossos ouvintes. O pastor Val tem aqui mais um aviso, né? Rapidinho sobre o seminário. Fique à vontade, pastor Walter. Bem, queremos também falar sobre o nosso seminário, o Seminário Evangélico Teológico e Evangélico Congregacional, fundado inclusive pelo pastor Eudes Lopes Cavalcante, o pastor que é coordenador deste programa. Fazem 12 anos de existência aqui em João Pessoa. E queremos convidar você que tem interesse em fazer teologia a estarem conosco. O curso oferecido é formação plena em teologia cristã, que é o antigo bacharelado de 4 anos, né? E a formação curta em teologia de 3 anos, que é o ministerial. A matrícula custa R$ 160, a mensalidade R$ 150. Também temos formação em missões urbanas. O curso é de 1 ano e meio e a matrícula e mensalidade custa apenas R$ 60. O seminário fica no seguinte endereço: Rua Buenos Aires, 62, bairro Cruz das Armas, João Pessoa, Paraíba. Ali por trás da primeira igreja evangélica congregacional do Cruz das Armas. Amém. Pastor, esse curso ele serve não só para quem tem o chamado pastoral, missionário, mas também para alguém que quer se especializar, né, quer ser um melhor professor de escola dominical, um melhor oficial na sua igreja, quem sabe futuramente até chegar a lecionar, né, em alguma instituição de educação religiosa, não é isso? Exatamente, Samuel. Também para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre teologia, né? Então é um curso onde você vai buscar conhecimento das coisas relacionadas ao reino de Deus e ao próprio Deus. Amém. Que Deus abençoe. Queremos fazer aqui ainda um apelo, né? Você que conhece alguém ou uma instituição que poderia doar uma cadeira de rodas, nós ficaríamos muito gratos, né? A irmã Lindaura Lourenço, de 68 anos, ela está precisando urgentemente de uma cadeira de rodas. Então, se você puder fazer essa doação ou souber quem pode fazê-la, então entre em contato conosco pelo 3222-4700 ou então pelo nosso telefone particular 8846-1324. Amém? Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Queremos também convidar você a conhecer o nosso ministério, ou presencialmente ou virtualmente. Se você quiser nos fazer uma visita presencial, então basta ir na rua Elba Maria Silva da Costa, lá no Conjunto Ernesto Gás, o vizinho ao Senec, não tem erro, muito fácil de localizar, e você será muito bem-vindo nos nossos cultos dominicais. Acontece pela manhã a partir das 9 horas e à tardezinha a partir das 18h30.
Também, se você quiser nos fazer uma visita virtual, você que mora longe, né, ali da Zona Sul, você pode nos conhecer através do seguinte endereço eletrônico, 3iec.com.br, e lá você vai nos conhecer, não é, através de foto, de vídeo, de toda a nossa programação. Pastor Eudes, as considerações finais. Amém, pastor Samuel. Nós queríamos agradecer ao irmão Pedro, da Livraria Evangélica Irmão Pedro, esse brinde que a nossa irmã Vitória ganhou, uma cortesia dele, e ele vai estar sempre nos ajudando nesta área também. Deus abençoe, Pedro, você tem sido uma bênção no meio evangélico aqui em nossa capital, nesse estado. Também a nossa irmã Adriana Meirelles, um alô para ela, trabalha Amém. na Aliança Vidros, né? Essa mulher preciosa, que é diretora do departamento, ou melhor, do conjunto Ebenezer, que tem sido uma bênção em nossa igreja. Ela trabalha aí na Alianças Vidros, aí na Praça da Pedra, essa instituição que tem servido a comunidade pessoense. E queríamos dar um alô especial para o presbítero José Luiz, da Assembleia de Deus, junto com a sua esposa Glória, lá em Sapé, que estão na escuta. Abençoada. Bem como Camelo, o irmão Camelo, e a sua esposa Lúcia, que Deus abençoe a todos os ouvintes, que vocês possam voltar a sintonizar a CPAD FM, quer dizer, continuar sintonizado, mas lembrar da nossa programação, que será no próximo sábado, de 12 às 12h50. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.